tem sido a sua experiência de oração? Afinal de contas, Deus tem te possibilitado entrar nesses momentos no mistério, no êxtase do Senhor? Vamos falar um pouquinho sobre isso, olhando para a história de Pedro, que vai falar sobre um pouquinho sobre o seu êxtase. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para mergulhar nessa dimensão do mistério da Palavra de Deus. Seja bem-vindo a este canal. Se você está chegando a primeira vez, sempre é bom dar uma passeada aí no canal e você vai perceber que tem muitos outros irmãos que fazem um trabalho bonito, maravilhoso e que podem expressar talvez algo aí que o seu coração deseja. Bom, se você está chegando, aproveite e se inscreva no canal, participe conosco todos os dias. Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a Palavra de Deus, mas hoje eu quero pegar uma palavra que está na primeira leitura, vamos falar um pouquinho sobre a figura de Pedro. Então, confere aí conosco. A palavra está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao 18, diz assim: Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entrastes na casa de pagãos e comestes com eles? Era um questionamento, afinal de contas, entrar nesta casa, comer com eles, alimento impuro significava para os judeus tornar-se impuro, impossibilitado de cumprir então os preceitos do Senhor. Então eles logo vão em direção a Pedro e começam a questioná-lo. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Pedro começa a explicar, mostra a história, o que está acontecendo. Olha que muitas vezes nós, quando alguém nos questiona, às vezes a gente tem dificuldade de colocar ponto por ponto. Isso significa que talvez precisamos crescer na clareza daquilo que nós estamos falando e, por um outro lado, significa também ter aquela paciência, aquela dimensão formativa, didática, de passar ponto a ponto com aqueles que te questionam. Pedro faz isso. Ele dizia o seguinte: Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Então, o êxtase aqui é essa experiência de entrar no mistério de Deus, e aqui ele tem uma visão. Muitas vezes a gente pensa o êxtase somente como um estado extraordinário, muitas vezes ali de levitação ou uma ciência extraordinária, mas aqui aparece como uma visão, que também é essa característica muito dos êxtases, mas muitas vezes a gente pensa que o êxtase é uma visão do paraíso, uma visão de algo maravilhoso, da presença do Senhor. Mas nós vamos perceber aqui que este êxtase, o que vai fazer nessa visão? Diz assim: Eu vi uma coisa parecida com uma grande toalha, que sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto a mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Percebe que quando ele entra no êxtase, ele está tendo uma visão que ele não consegue ainda entender. O que ele faz? Isso é muito próprio de quando você entra no mistério. Quando você entra no mistério, você não sabe como dizer o que você está vendo. Você apenas sabe fazer comparações que dá um pouco de proximidade com aquilo que você viu, mas não é aquilo que você viu, mas é o mais próximo que você pode explicar. Então ele vai fazer isso. Olha, eu vi uma toalha sustentada por 4 pontas que descia do céu e chegava junto a mim. Tá vendo? É uma imagem meio estranha, mas era o que ele conseguia falar. O que ele está dizendo? Tem uma voz que toca ele. Que ele vê aqueles répteis, aqueles animais tudo impuros, segundo a lei judaica. Então ele não podia comer e aquela voz diz: Levanta-te, mata e come. E eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez. Então ele
Você percebe que Pedro já responde: de modo nenhum, Senhor. Ou seja, ele reconhecia que aquela voz era a voz do Senhor. Mas ele questiona. Mais uma vez aqui, Pedro, com a sua personalidade, vai falando assim: ó, Senhor, acho que o Senhor está um pouco errado. E aí a segunda vez, a voz diz: não chames de impuro o que Deus purificou. E isso se repetiu por 3 vezes, para você entender que Pedro não queria aceitar a condição. E aqui eu queria entrar num toque em relação ao êxtase, à visão, à visualização. Porque muitas vezes Deus nos coloca diante de nós a entrada no mistério para uma mudança nossa, para uma conversão, para uma mudança de mentalidade. E esses êxtases são extremamente importantes na vida de oração, na vida espiritual. Por quê? Porque é neste momento que o teu olhar sobre uma realidade começa a se transformar. E para você ter ideia, não é simplesmente um olhar sobre uma realidade que muda para a sua vida. Nós estamos dizendo aqui de um olhar espiritual que muda a vida de Pedro e tem uma consequência que nós a conhecemos até hoje. Hoje nós somos bilhões de cristãos que, se esta visão não fosse levada a fundo, se ele não tivesse acolhido os pagãos, praticamente nenhum de nós estaríamos na religião que nós estamos, ela não existiria. Por quê? Porque nós não somos de origem judaica. Talvez um ou outro que esteja assistindo aí possa ser que tenha origem judaica, mas em geral nós não somos de origem judaica. Mas é esse êxtase, é este deixar-se se converter ali por esta toque de Deus. Pense sempre nisso. Quando Deus está te convertendo, Ele não quer simplesmente algo ali simples, pontual. Ele quer algo que vai muito além da nossa visão. Porque esta mudança de visão na sua vida pode tocar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Esta mudança de postura pode tocar a vida dos seus irmãos, das pessoas que trabalham com você. Mas, às vezes eu conheço quando Deus manda para o êxtase alguém nesse sentido, alguém vai dizer: para, acaba a visão, vamos sair daqui, porque... Não. Sim, meus caros, muitas vezes na nossa experiência de oração, nós não vamos só encontrar uma consolação, nós vamos encontrar uma visão de mundo que nos chama a uma mudança. E a gente pode até fazer como Pedro: mas Senhor, isso não, Senhor, isso não, Senhor. Mas aí de repente, eu estou falando aqui, imagine você, não sei dizer ao certo quantos anos Pedro tinha, mas com certeza não era tão jovem. Deveria já estar com sua idade boa, ou seja, ele já tinha muitos anos frequentando e realmente se detendo nas leis judaicas, e de repente algo sai. Você pode ter uma estrutura de anos, que Deus chega no momento da tua vida de oração, e você que está passando por isso vai me compreender muito bem. Deus vai fazer você mudar, mas vai fazer você mudar para você amar mais, para você ser mais profundo, para você buscar mais as pessoas e para você trazer mais pessoas para Deus. Por isso, esse êxtase tem toda essa dimensão. Ele fala assim: isso repetiu-se por 3 vezes, depois a coisa foi novamente levantada ao céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram em casa em que nós encontramos. Tinha sido enviados a Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então eles me contou que tinham visto um anjo apresentar-se em casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Aqui está um outro mistério da graça de Deus, muito importante. O êxtase, ele muitas vezes é confirmado por os acontecimentos exteriores. Pedro, logo que sai do êxtase, é levado a uma casa que lá também outras pessoas tiveram esse momento de oração e tiveram lá as coisas vão se confirmando, vão se fechando. E aí ele percebe: logo que comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós o Espírito no princípio. O que ele está vendo?
Irmãos, tem uma visão, Deus me chama a uma conversão, as coisas vão acontecendo ao redor de tudo isso para que essas coisas vão se tornando concretas, e aí há uma ação do Espírito que ele não pode negar, há um batismo ali. Entende como as coisas vão fazendo? Saem da nossa dimensão, se confirmam nas realidades interiores e também há uma ação de Deus que confirma esse espaço. Bom, isso aqui vale a pena muito aprofundar. É limitado aqui o nosso tempo, mas pense um pouquinho nesses princípios. Eles podem te ajudar muito na vida espiritual. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos.